Com a lesão de Alexander Isak, Liverpool pode ir atrás do atacante Memphis Depay do Corinthians já na próxima janela. Flamengo formaliza a proposta pelo atacante Caio Jorge, destaque do Cruzeiro nesta temporada. Ex-Atlético Paranense, o goleiro Bento, entra na mira do Grêmio para a próxima temporada, a pedido do técnico Luiz Castro. Fluminense recusa a proposta do Bolonha da Itália pelo zagueiro Freitas, mas as negociações continuam. Kaique Bruno do Cruzeiro está na mira da Europa e muito mais. Muito prazer, eu sou Esteves e começa agora mais uma edição do Mercado da Bola, primeiro vídeo da semana. E no vídeo de hoje temos bastante notícias, já que foi um fim de semana bem movimentado. Enfim, sem muita enrolação, já deixa o seu like que apoia e incentiva muito o meu trabalho e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Então, sem mais delongas, bora logo pro vídeo de hoje. Vamos começar falando das transferências confirmadas. Agora é oficial, o Flamengo anunciou a renovação do contrato do técnico Felipe Luiz, que receberá uma boa valorização salarial e assina um contrato de 2 anos, ou seja, até o fim de 2027. O antigo contrato acabaria no fim deste ano. Já o Vitória confirmou a contratação do lateral direito Mateuzinho, de 27 anos, que assinou até o fim de 2028. O jogador teve 50% dos direitos econômicos comprados junto ao Cuiabá, por algo na casa de 600 mil dólares. O Atlético Paranense anunciou o jovem lateral direito Gilberto, de apenas 20 anos, que chega emprestado junto ao Palmeiras até o fim do ano que vem. O Red Bull Bragantino oficializou a contratação do uruguaio Ignacio Sousa, de 22 anos. Ele assinou até o fim de 2030. O meia chega do Peñarol do Uruguai por cerca de 3,5 milhões de euros. E agora é oficial, Renan Lodge foi oficializado pelo Atlético Mineiro por um contrato de 5 temporadas. O lateral esquerdo de 27 anos chega sem nenhum custo de transferência, após rescindir o seu contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita ainda em setembro deste ano. Vale destacar que a ideia inicial do jogador era voltar à Europa. E com a chegada de Lodge, a saída de Guilherme Arana é questão de tempo, onde ele está a caminho do Fluminense. O que você acha? Foi uma boa troca na lateral esquerda do Galo? Comente aí. E já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. E o Botafogo tem interesse em mais uma promessa do futebol argentino. A bola da vez é o atacante Mayer Carrizo, de apenas 19 anos e que pertence ao Vélez Sarsfield da Argentina. Segundo apurado pela Gazeta Esportiva, o Botafogo estuda pagar algo na casa de 10 milhões de euros pelo jovem, mas até o momento então não formalizou nenhuma proposta, apenas o interesse em fase inicial. O São Paulo tem negociações em andamento pelo lateral direito Lucas Ramon, destaque do Mirassol nesta temporada e onde está em fim de contrato. Segundo apurado pela ESPN, o tricolor paulista já tem um acordo muito bem encaminhado com o jogador, tanto na questão salarial quanto também no tempo do contrato, que é de 2 temporadas. Resta mesmo o acordo entre os clubes. Vale destacar que seu contrato com o Mirassol acaba em abril do ano que vem, ou seja, neste momento ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e chegar de graça então após isso. Mas a ideia é uma liberação de imediato. Neste caso então, o Mirassol pede uma compensação financeira, e é exatamente isso que falta então para os clubes chegarem a um acordo. Já o volante Alan entrou na mira do São Paulo para a próxima temporada. O time inclusive já fez contatos com o Flamengo para entender as condições de negócio pelo jogador de 28 anos. O volante tem mais 2 anos de contrato com o time carioca, porém está fora dos planos do técnico Felipe Luiz para a nova temporada, e por isso deve ser negociado em breve, tendo o Atlético Mineiro como outro forte interessado. A ideia inicial do São Paulo é ter o jogador por empréstimo de 1 ano com opção de compra vinculada. E de acordo com informações do jornalista argentino César Luiz Merlo, do site All Sport, o Atlético Mineiro realizou uma proposta pelo atacante Georgios Giacomakis, que está emprestado ao PAOK da Grécia, mas pertence ao Cruz Azul do México. A proposta pelo grego de 31 anos seria algo na casa de 6,5 milhões de dólares. O Fluminense fez um contato inicial pelo volante Fabinho, que está atualmente no Al Ittihad da Arábia Saudita. A ideia desse contato foi entender a situação do jogador e avaliar um possível retorno. O contato aconteceu há cerca de 2 semanas e acabou não avançando, já que Fabinho indicou que não pretende voltar ao Brasil, pelo menos não neste momento. Aos 32 anos, Fabinho tem contrato com o Al Ittihad até o meio do ano que vem, e recentemente ele já foi especulado em outras equipes aqui do Brasil, como o Botafogo, o Grêmio e ainda o Palmeiras. E ainda falando do Fluminense, o zagueiro Juan Pablo Freitas está na mira do Bolonha da Itália. Segundo informações do jornal italiano Corriere dello Sport, as negociações estão em andamento e uma primeira oferta já foi recusada pelo Fluminense, com valores na casa de 5 milhões de euros. Porém, as conversas continuam e o time italiano prepara uma nova e maior proposta, que deve chegar à casa de 8 milhões de euros. O argentino de 25 anos é considerado uma peça importante para a próxima temporada. E segundo informações apuradas pelo jornalista Eduardo Gabardo da GZH, o Grêmio tem negociações em andamento pelo goleiro Bento, ex-Atlético Paranense e que está atualmente no Al Nassr da Arábia Saudita. Por sua vez, o jogador seria um pedido especial do técnico português Luiz Castro, que já trabalhou com ele lá no time árabe.
árabe. Por lá, inclusive, Bento não é titular e é visto como negociável já para a próxima janela de transferências. E a ideia do tricolor é de um empréstimo até o fim da próxima temporada. Fora isso, o que pode pesar e complicar uma eventual negociação seria o alto salário de Bento, algo na casa de 3 milhões de reais por mês. Neste contexto, o time gaúcho pretende que o time árabe pague pelo menos a metade dos vencimentos do jogador. Vale destacar que recentemente ele foi especulado também no Flamengo e no Milan da Itália, mas até o momento então não tem nada avançado com nenhum clube. Já no Grêmio, o gol é uma das grandes prioridades para a próxima temporada, ainda mais que Thiago Volpi deve deixar o time. E aí, na sua opinião, seria um bom destino para Bento? Comente aí. E o jovem lateral esquerdo Kaique Bruno, de apenas 22 anos, despertou o interesse do Como da Itália, foi o que revelou o jornalista Dan Abreu, da Band. Ainda não há propostas oficiais pelo jogador, mas representantes do time italiano estiveram recentemente aqui no Brasil para acompanhar o jovem de perto. Com o Cruzeiro, Kaique Bruno tem mais 2 anos de contrato e está avaliado em cerca de 10 milhões de euros. Anteriormente eu já falei aqui no canal que outras equipes da Europa também monitoram sua situação. Na Itália, por exemplo, a Atalanta também é um dos interessados. Dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, confirmou a proposta do Flamengo pelo atacante Caio Jorge, notícia que foi revelada neste domingo pela ESPN. Segundo essa publicação, o time carioca entrou em contato oferecendo cerca de 30 milhões de euros fixos. Uma segunda opção de negócio seria oferecendo algo na casa de 22 milhões de euros e ainda o passe do atacante Everton Cebolinha, que é o nome de agrado do técnico Tite e que teria indicado sua contratação. Por sua vez, em entrevista à Rádio Itatiaia, Pedro Lourenço confirmou então essa proposta, mas destacou que os valores pedidos pelo time de BH está na casa de 50 milhões de euros, e só por esses montantes, o jogador de 23 anos pode ser negociado. Obviamente que o time mineiro não vai facilitar uma saída do jogador justamente para um rival direto do Campeonato Brasileiro. Nos últimos dias também, o Cruzeiro já recusou uma oferta do West Ham da Premier League, que seria de um empréstimo até o meio do ano que vem, com obrigação de compra fixada após isso. Vamos ver qual será o futuro de Caio Jorge, agora com o Flamengo entrando fortemente na briga. Será que tem a possibilidade de Caio Jorge trocar o Cruzeiro pelo Flamengo? Comente aí. E depois de chegar a um acordo com o Internacional nos moldes e valores de pagamento, o Flamengo chegou a um acordo também na questão salarial e no tempo de contrato com o zagueiro Vitão, que deve assinar agora até o fim de 2029 com o time carioca. Lembrando que o Cruzeiro tinha um acordo com o Defensor, mas acabou desistindo do nome, justamente após o Inter aceitar a oferta do Flamengo. E agora a Celeste já está no mercado buscando uma nova alternativa para reforçar a zaga. O negócio com o Inter gira em torno de 10 milhões de euros, incluindo o abatimento da dívida do volante Thiago Maia. O atacante Memphis Depay do Corinthians aparece como um potencial alvo do Liverpool para a próxima janela de inverno europeu, em janeiro do próximo ano. O holandês é visto como possível substituto ao atacante sueco Alexander Isak, que está lesionado. Pelo menos foi o que revelou o portal inglês Scout Offside. Entretanto, o jogador só deve deixar o Corinthians mediante o pagamento da multa contratual, que é algo na casa de 10 milhões de euros, que convenhamos, para o time inglês é praticamente troco. Enfim, vale destacar que até o momento é apenas o interesse e não há propostas, muito menos negociações em andamento, ainda mais que o time de Anfield analisa também outras opções no mercado, dentre elas o português Gonçalo Ramos do PSG, Ivan Toney do Al Ahly da Arábia Saudita e do Sam Vlahovic, que está na Juventus da Itália. E aí, será que Memphis Depay teria espaço no time inglês? Comente aí. E agora vamos fazer um resumo bem rápido de mais algumas notícias do mercado da bola. O Bragantino acertou a contratação do meia Yuri Alves, do Atlético Goianiense. Valores chegam a casa de 6 milhões de reais, revelou o jornalista Vene Casagrande. Com contrato somente até o fim deste mês, o volante Bruno Henrique atingiu as metas estabelecidas no contrato e vai renovar de forma automática com o Internacional, ficando por mais uma temporada, revelou o site Globo Esporte. Curitiba fez uma proposta pelo atacante argentino Matias Parelho, que defendeu o Central Córdoba da Argentina na última temporada. Os valores não foram revelados, informou o GE. Segundo a mesma fonte, o Mirassol encaminhou a contratação do centroavante André Luiz, que estava no Xangai Shenhua do futebol chinês. O Vitória sinalizou o interesse de repatriar o atacante David e analisa um empréstimo junto ao Vasco da Gama. O modelo de negócio não agrada ao time carioca, por isso então o negócio não deve avançar, informou o jornalista Vene Casagrande. E o Botafogo esfriou as negociações pelo volante Pedro Bicalho do Karabag do Azerbaijão e pelo atacante Gleiker Mendoza do Krivibas. Já o volante Júlio Romão do Ferencváros da Hungria segue em pauta e as negociações estão em andamento, informou novamente o site Globo Esporte. O Santos fez uma proposta pelo Independiente Rivadavia da Argentina pelo atacante colombiano Sebastián Villa, que seria uma alternativa a Rony do Atlético Mineiro. Os valores não foram revelados, informou o jornalista argentino Sebastián Sur. E o Bahia está próximo de fechar a contratação do jovem lateral direito argentino Román Gomes, que chegará do Estudiantes da Argentina por cerca de 3 milhões de dólares, informou César Luiz Merlo. Red Bull Bragantino e Coritiba demonstraram
demonstraram interesse na contratação do volante Ronald, que estava emprestado ao Atlético Goianiense nesta temporada, mas pertence ao Grêmio. A informação é do jornalista Felipe Silva, do site All Sport. O atacante Joshua Zirkzee está muito próximo de ser vendido pelo Manchester United à Roma da Itália, por valores na casa de 40 milhões de euros. A informação é do jornal italiano La Gazzetta dello Sport. Livre no mercado após passagem pela MLS, o atacante italiano Lorenzo Insigne está voltando à Itália, após uma grande passagem pelo Napoli. Segundo o jornal italiano Calciomercato, o destino será Lazio. Chegamos ao fim de mais uma edição do Mercado da Bola. Eu espero que tenham gostado, principalmente tenham entendido. Se você gostou, então, já deixa o seu like, que apoia e incentiva muito o meu trabalho. Se você for novo, seja muito bem-vindo por aqui. Enfim, meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu espero que essa última semana de 2025 seja ótima e abençoada a cada um de vocês. E se Deus quiser, então, amanhã a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço a todos.